Olá, você! Estamos iniciando aqui mais um programa de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. E o transbordar dele na sua vida, porque assim nós temos vivido. Cada momento que a gente faz uma gravação, a gente é ministrado e recebe esse transbordo de Deus. Não é verdade, meninas? Que É o isso Senhor possa te mesmo. abençoar nesse dia, te guardar e te livrar de todo o mal. Então, olha, eu começo aqui o texto antes das meninas falarem aqui, que você pega o seu cafezinho, a sua água, o seu chazinho e mergulha conosco aqui nessa conversa. 1 Coríntios 15, 5, 8 diz, ó, nós vamos falar nesse episódio de ser constante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, vamos falar bastante sobre isso, e a palavra constante, ela também tem um significado de perseverança, né, de ser renunciar também, abrir mão de algumas coisas para que essa constância prossiga aí. Então, mergulha aqui conosco, fica aqui firme. E, meninas, como vai vocês? Fala aí sobre como vocês estão, né? A gente está começando aqui um novo período aqui, eu tenho certeza, nesse canal, um período de Deus, de um novo mover de Deus na sua vida, na nossa vida, porque a abundância dele está sobre nós. É isso mesmo. Estamos bem, graças a Deus, aqui firmes, constante naquilo que Deus tem colocado e proposto aos nossos corações, abrindo mão das nossas vontades, do nosso querer, daquilo que muitas vezes são os nossos paradigmas, para não dar continuidade àquilo que Deus coloca na nossa vida. Porque, gente, quando a gente recebe algo de Deus, a gente tem que aprender a ser constante naquilo que Deus nos dá. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, que você possa estar conosco, que você possa compartilhar, que você possa aprender com aquilo que nós já vencemos e estamos buscando vencer, porque esse é o nosso propósito, essa é a nossa proposta. Por isso, como a Júlia sempre fala, pega aí a sua água, toma o seu chazinho e desfruta desse momento, anota aquilo que te chama a atenção, que de repente pode ser uma coisa que você está tentando resolver na sua vida, e acende uma luz, porque é a verdade, vai no próximo, no episódio anterior e você vai entender o que acontece. A verdade te liberta. Então, quando você recebeu uma luz numa palavra, você já anota ela, pega os textos bíblicos, bota nela lá e segue adiante, não é isso, Márcia? Sim, com certeza. Olá a todos, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês o que Deus tem feito nas nossas vidas e a gente não pode guardar só para nós. Então, fica com a gente e vamos lá. Maravilha, meninas. Então, olha só. Quando veio esse texto, esse tema, me veio. Deus tem falado muito comigo através do livro de Números 13 e 14, ali, onde Moisés recebe a ordem dada por Deus para escolher, né? Escolher 12 líderes, um líder de cada tribo, são 12 tribos. Depois você estuda um pouquinho mais lá para você saber do detalhe, não vai dar para a gente explicar tudo, senão o vídeo fica muito longo. Mas ali o Senhor chama Moisés dessa direção. E Moisés pega esses líderes e fala para eles exatamente o que Deus direcionou. Então, era para que eles fossem nessa terra, que uma terra que manava leite e mel, era a terra prometida para aquele povo. Mas para que eles fossem observar por 40 dias aquela. E tudo, né? Deus dá detalhes. Deus diz: observe se a terra é fértil ou não, observe se a terra é boa ou não, se é grande, se é um arraial, se é uma fortaleza. Enfim, ele dá algumas direções ali. E assim o povo sai e fica 40 dias observando. Eles voltam com seus relatórios. Em primeiro lugar, o que Deus me chama a atenção aqui é que ele escolhe líderes. O que significa o líder aqui? Na minha revelação aqui, que Deus trouxe para mim, são pessoas maduras, pessoas que teriam uma visão real daquilo que estava acontecendo naquele lugar, porque um povo estava indo para lá e Deus já estava com eles, na verdade. E aí esses relatórios voltam para Moisés e eles se juntam com aquela congregação, com aquela comunidade, para dizer o que eles tinham entendido naquele relatório, era a visão deles daqueles lugares. E aí 10 deles, eram 12, percebam, 10 deles tiveram um relatório igual.
2 simplesmente mudaram o relatório. Ou seja, todos eles concordaram, foi unânime, que a terra era realmente uma terra boa, uma terra fortalecida, uma terra fértil. E eles, inclusive, trouxeram alguns frutos dessa terra. E precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina que terra fértil é essa, gente, né? Meu Deus. E aí eles trouxeram provas, então, que aquela terra realmente tinha essa diferença, né? Fazia algo incrível ali. Só que eles olharam para o povo. Eles viram homens grandes ali que eles até colocaram como gigantes, né? Eles acharam que aqueles homens eram mais fortes que eles. Já os 2 que trouxeram outro relatório disseram: vamos agora tomar posse dessa terra. Essa terra realmente tem potencial. Deus está conosco, então vamos. Não vamos olhar esses homens, eles não são mais fortes que nós. Por quê? Porque Deus é conosco. O que eu quero dizer aqui? Que Deus falou muito com o meu coração. A forma que nós vemos as situações à nossa volta está baseado na nossa fé, no tamanho dessa fé. Está baseado no que nós acreditamos que Deus pode fazer em nós e por nós. Está baseado nas promessas que nós acreditamos que Deus tem para nós e no nosso conhecimento dessas promessas. Josué e Caleb foram esses 2 homens. E eles foram os únicos que entraram nessa terra prometida. Então, o interessante é que, apesar desse todos serem líderes, todos aparentemente serem maduros e ter essa visão que poderia, né, ser um relatório que realmente iria trazer um futuro para esse povo. Eles tinham suas crenças, eles tinham suas limitações, eles estavam usando umas lentes diferentes daqueles 2 homens. E às vezes por causa dos menores ou dos, vamos dizer, da minoria, não menor em sentido de conhecimento, poder ou não isso, mas em relação à quantidade, aqueles 2 conseguiram, sim, levar as próximas gerações, porque eles puderam entrar e com as gerações deles, Deus diz isso a Moisés depois, né? Então, meninas, o que vocês acham disso? O que Deus fala com vocês através desse texto? Faz sentido isso para vocês? Total, gente, faz total sentido, porque essa é uma história tão assim, se você puder ler, como a Júlia falou, né? Números 14, números 13, números 15, você vai entender melhor essa história. Mas é uma história que marcou a nossa história, que aquilo que eles fizeram lá nos deu a oportunidade de hoje estar aqui compartilhando com você essa verdade. O que que acontece, gente? O que nós precisamos entender na nossa vida é todos eles estavam morando, vivendo no deserto. Eles tinham fugido de Faraó, tinham saído do Egito e estavam indo em busca da promessa que Deus havia colocado sobre eles, que era uma Canaã, uma terra que manava leite e mel, uma terra que esse leite e mel significa, como a Josi falou, 2 homens carregar um cacho de uva, gente. Olha, imagina como é que era isso. Então era algo assim esplendoroso. E os 12 homens foram lá, mas você veja, gente, olha só a situação: 10 não conseguiram enxergar, ou melhor, eles viram tudo, todos viram a mesma coisa, mas 10 não tiveram, com a sua visão ofuscada, não foram, vamos dizer assim, impactados pela beleza do que eles viram, mas eles foram impactados pelas dificuldades que eles encontraram. Quando que 2 enfrentaram o mesmo tipo de dificuldade, mas eles enxergaram a beleza daquilo que estava ali esperando por eles e que era deles. E os 10 falaram: não, isso não é para nós, porque já tem gente lá, e quem está lá é muito mais forte, muito mais poderoso que nós. Então eu quero te dizer uma coisa: isso vai acontecer no nosso dia a dia. Isso vai acontecer na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Às vezes você vai olhar uma situação, por exemplo, a Márcia tem um testemunho lindo, depois pode ser que ela vá comentar sobre isso. O que acontece? Ela ficou durante 7 anos esperando uma porta que hoje ela está desfrutando e se alegrando e está
linda, maravilhosa, vivendo aquele momento lá. Por quê? Porque em um momento da vida dela aconteceu uma situação que causou uma frustração. E aquela frustração trouxe para ela uma limitação para que ela alcançasse aquele lugar que Deus já tinha preparado para ela. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não tem tempo, não tem idade, não tem circunstância que possa impedir você de viver aquilo que Deus tem para você. Mas para que você possa viver isso, você tem que, como nós falamos no episódio anterior, e você pode ir lá, você tem que conhecer a verdade do que está dentro do seu coração. O que precisa ser retirado? Aqueles homens precisavam tirar a viga, a trave que estava nos olhos deles, mas eles não tiraram. E aí foram limitados por aquilo que eles viram com seus olhos naturais, porque os seus olhos espirituais estavam fechados. E nós precisamos abrir o nosso coração, que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você possa ver aquilo que Deus preparou para você lá na frente e não ficar reclamando das dificuldades que você possa ter para chegar até lá. Não é isso, Márcia? Sim, é verdade. A pura verdade é que ah, tá, tá, Eu estou ouvindo. tá atrasado. Parece que está um delay aqui. Mas vamos seguir. Tá E ouvindo? sim, é verdade, Marisa, porque se a gente não tiver aquela determinação, porque a determinação ela dá a constância. Então, a constância faz com que a gente receba o que Deus tem para nós. Só que a constância, a gente tem que realmente ir caminhar com ela, mas sempre livre das coisas que nos prendem, sempre livre das correntes que nos estão prendendo. Então, o que eu encorajo a você que está ouvindo a gente é, primeiro, não siga a multidão. Isso o meu pastor me ensinou. A multidão vai sempre te levar para o caminho não correto. Segundo, ouça o Espírito Santo de Deus que está dentro de ti. Ouça a palavra, ouça o que Deus tem para você. E continue firme no seu alvo, continue firme no que você tem como visão, como missão e como propósito de vida, porque esse é que é o mais importante. A soma disso tudo se chama constância para atingir o alvo. Olha que interessante. Às vezes a gente, eu estava aqui, né? Eu não dei a direção. De repente você pode estar pensando assim: o que a Jo está falando? Isso tem a ver com constância? Aí Marisa já entrou e Márcia agora trouxe mais luz, né? Então eu quero dizer para você o que a história desses homens tem a ver com constância, no meu ponto de vista. Exatamente isso, é perseverar, porque a palavra constância ela está relacionada no sinônimo dela também com perseverança, com a renúncia de estar com a multidão, a renúncia de ouvir Isso. aquilo diferente do que Deus falou com o povo. A renúncia quer dizer, eu decido acreditar, eu decido prevalecer, eu decido manter nesse caminho, repetindo isso, repetindo o quê? A leitura da palavra, a oração, né? Buscar a revelação do Espírito, que tudo isso traz luz para nós. E quando, às vezes, a gente está fazendo isso sem a determinação necessária e vai para a nossa zona de conforto, nós perdemos a constância. Quer dizer que nós ficamos inconstante. O inconstante, ele quebra princípios. Ele quer encurtar o caminho, né? Ele quer ir para uma direção que vai destruí-lo e não construí-lo. Se você for ver a história de Salomão, Salomão foi um dos homens mais sábios do mundo. Ele foi ordenado pelo o pai dele, Davi, logo cedo. E ele ficou perdido ali, e não sabia o que fazer, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus olhou o coração daquele homem e deu para ele sabedoria, e com isso deu várias outras coisas e muita riqueza. Porém, Salomão foi destruído por causa da inconstância, ele não foi constante naquela bênção que ele recebeu. Ele se corrompeu ao longo da sua jornada e o seu final não foi bom. Então, quer dizer que o homem inconstante, ele quebra princípios, e a partir do momento que você quebrou princípios, você vai caindo.
E não é de uma hora para outra, a gente vai fazendo isso aos poucos, de uma forma sutil. E isso também faz parte do outro episódio que a gente falou sobre verdade, porque a mentira ela vai entrando assim também na nossa vida. A gente vai ficando confuso quando segue uma multidão que tem uma visão limitada, que foca no negativo, que foca na dificuldade. Nós vivemos em resiliência quando nós olhamos a situação, vemos que tem um grande problema, mas a gente vê, peraí, Deus é comigo, eu posso todas as coisas, eu vou me fortalecer, eu vou buscar ajuda, eu vou segurar na mão de alguém que está mais forte que eu, peraí, eu vou ler a palavra de Deus, peraí, eu não estou conseguindo orar, eu vou buscar alguém para orar comigo, peraí, eu não sei, eu estou lendo aqui, não estou entendendo, eu vou buscar alguém que tem um entendimento maior que eu, peraí, eu vou ouvir o vídeo aqui, todos os episódios, do coração para coração, porque eu sei que aqui tem coisa boa para mim. Ou seja, o constante busca soluções, mesmo que ele ainda não esteja nessa firmeza em fé, firmeza na palavra, firmeza em propósito. Ele não desiste pelo caminho. Ele sabe até quando ele não está nessa constância, mas muitas vezes ele vai descobrir que a falta de constância é falta de clareza, é falta de propósito, como Márcia falou. Então, quando eu não tenho clareza do meu propósito, da minha identidade, de quem eu sou como filha, do que Deus diz ao meu respeito, eu escuto outras vozes. Eu vou para a multidão, que é igual aquela Maria vai com as outras, não é? Que a gente tanto conhece. É A Maria verdade. vai com as outras, ela não pensa. Ela vai para o pensamento do outro. E, gente, geralmente a gente tem preguiça de pensar. Quando a gente não sabe resolver algo, a gente resolve a desistir. Porque a gente não quer coisa difícil, a gente quer mudar, quer coisa boa, mas a gente não quer passar pela mudança. Uhum. Então, ser constante eu vou repetir até que, eu vou pedir até que a porta se abra, eu vou pedir até que Deus me escute e me responda, né? Eu vou seguir alguém que está no caminho certo, que está no caminho de Deus, que está me fazendo crescer. Por quê? À minha volta tem pessoas que não estão com essa visão e podem confundir a minha visão como aqueles homens fizeram. E Moisés se posicionou não com raiva desses homens, mas sim com misericórdia. Ele não, como líder, ele não olhou que aqueles homens estavam se rebelando contra ele, porque não estavam se rebelando contra Deus, não era contra Moisés, quando eles não concordaram e disseram que não iriam entrar. E quiseram, né, confundir ali as outras pessoas. Até que tem que existir alguém que seja corajoso. Como nós aqui nos posicionando aqui, fazendo esses vídeos para você toda semana. Embora algumas semanas não tenham muitas visualizações. Embora você não fale nada conosco que você está vendo os vídeos. E a gente sabe que você está sendo abençoado. Embora você não dê uma palavra para nos fortalecer em fé. Mas Deus nos dá essa palavra. Deus fala conosco, persevera. Continua fazendo, porque eles estão ouvindo, eles estão recebendo. É isso, a constância é isso. Não são os resultados naturais que dizem para nós, são os resultados sobrenaturais. É a visão espiritual que é aberta em nós, que nos faz ver que Deus é conosco, que Deus é um Deus abençoador, que Deus nos prospera. Não fique preso àquilo que você está vendo no natural. Abra os seus olhos espirituais nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Seja sensível à voz dele. Faça algo diferente para que você possa deixar sinais que você está sendo constante. Isso mesmo, gente. Olha que coisa tremenda. E olha, eu quero dizer para você, a constância é algo que a gente realmente tem que ter uma percepção se estamos sendo ou não. Eu estava comentando, antes de nós começarmos aqui, e eu estava falando com as meninas. Eu sou uma pessoa perseverante. Essa é uma marca minha diante da minha característica, né? Uma característica minha. Mas, gente, a Josi no início falou que a perseverança e a constância, elas andam juntas. E, gente, sabe o que eu descobri? Exatamente por eu ser perseverante, eu tive a percepção que eu estava sendo inconstante em algumas situações. E quais eram elas? Essa que a Josi acabou de comentar. Aquelas que você imagina que você não vai conseguir romper. Eu vou dar um exemplo simples, porque para muita gente pode ser muito simples, mas para mim é um gigante, como aqueles homens viram gigante na Terra. Tecnologia. Eu achava que eu não
tinha, vamos dizer, habilidade suficiente para lidar com a tecnologia. E eu entrei numa crença limitante de que, por exemplo, eu mudar de telefone para mim era um sacrifício, de que gravar um vídeo como esse era um sacrifício. Gente, é muito interessante, eu estou compartilhando, porque a gente fala a verdade do nosso coração. Quando a Josi nos convidou para estar aqui, eu, a Márcia e ela, eu falei assim, mas eu não sei se eu vou conseguir pegar isso, ligar isso, saber como é que eu vou lidar com isso. Ela, não, você vai. E ela me deu uma aula, gente. Um dia ela parou e falou, vamos treinar aqui para ver como é que você vai fazer para poder abrir. Gente, hoje é tão simples para mim, assim, eu tô caminhando, lógico, né? Mas, por exemplo, vir até aqui, abrir o meu computador, pegar a minha palavra, é tão simples para mim hoje, eu consigo acompanhar os passos delas dentro daquilo que eu quebrei na minha vida. Por quê? Porque eu sou perseverante, eu estava sendo inconstante. Mas eu falei, não, eu vou ter constância, eu vou ter que aprender. E eu tenho a mente de Cristo, e o Senhor pode me ensinar todas as coisas. Então, gente, e dentro disso são muitas coisas que você vai descobrindo, que você vai se limitando. É tão interessante, gente, a palavra do Senhor fala assim, ó, não há limite em vós. O que está limitando vocês são os seus pensamentos, as suas emoções. É aí que você está sendo limitado. Então, queridos, o que nós queremos dizer para você é o seguinte: busque saber o que tem paralisado a sua vida nessa situação que você precisa vencer. E diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E segue adiante. Não é isso, Márcia? Exatamente, é assim que funciona. E vocês realmente não deixem para trás. Sejam constantes para que vocês atinjam o alvo de vocês. Márcia tem um exemplo que ela tem uma salinha de oração, né, Márcia? E como que é a tua experiência nessa constância em oração, Márcia? Conta um pouquinho aí né, compartilha um pouquinho com a gente. Verdade. Essa salinha de oração, ela já tem 15 anos. Ela está num quarto que eu peguei da onde a minha filha morava e é impressionante. Se eu orar fora daquele quarto, parece que a oração não passa. E quando eu chego naquele espaço, eu sinto a presença de Deus como se ele tivesse com os braços abertos me recebendo. Então, é uma constância mesmo. Eu realmente gosto. Ontem eu estava tão cansada, porque eu trabalho até tarde, eu e a Marisa, a gente trabalha até tarde e acorda cedo. E eu pego às 2 da tarde, e eu estava fazendo um monte de coisa ainda na parte da manhã, eu olhei o relógio, eram 15 para as 10. Falei, Senhor, eu vou deitar nos seus braços por 15 minutos. Aí fui lá para o quartinho, deitei dentro do quarto, aí eu botei o relógio para despertar, não botei 15, botei 30 minutos. Eu saí, dormi, o relógio despertou às 10h15, levantei como se eu tivesse dormido a noite inteira, totalmente renovada, e de ontem para hoje já estou aqui. Lindo. Então, é uma constância realmente, a gente não pode deixar passar as coisas, porque está ali na nossa frente e é muito importante. Ouça a voz do Espírito Santo, como a doutora Josi falou, cuidado com muitas vozes. Eu uso meu ouvido todos os dias para que eu possa ouvir e discernir a voz dele e não a voz do povo, da multidão, porque a multidão realmente nos embaraça muito os pensamentos e quando você está com a minoria, fica mais fácil de você entender as coisas. Maravilha. E Marisa falou da dificuldade dela na parte tecnológica, mas olha o conhecimento da Marisa. Por que que Deus trouxe a Marisa no meu coração? Por causa do conhecimento que ela tem na palavra de Deus e o testemunho que ela vive. Ela vive a palavra de Deus, gente. Então, cada um de nós foi conectado aqui por um determinado motivo. E a gente tem muitas coisas em comuns, né, que a gente faz no nosso dia a dia, que nós somos constantes É na busca verdade. pelo Senhor, na presença do Senhor. A gente é completamente diferente uma da outra.
Temos histórias completamente diferentes, mas muitas vezes a gente se encaixa nessas histórias pelos resultados que nós trazemos para a nossa vida, pelos aprendizados que nós tiramos, não é? Então, é tão interessante porque às vezes a gente está inconstante porque a gente não sabe do nosso valor, não sabe que Deus tem mais para nós, né? E a gente acha que a gente está aqui, ó, só, ok, a Márcia já tinha muita coisa para fazer ali, tem uma organização que ela cuida, depois ela ainda orou o Senhor querendo trabalhar no hospital, eu falei, meu Deus do céu, né? É só Deus que traz essas coisas para a gente, não é a gente que busca, né? É verdade. Isso também, uma pessoa completamente ocupada, cheia de suas atividades, que doa muito do seu tempo também, e aí Deus nos une, gente. Então, eu não fico muito atrás. É claro que eu sou dona do meu próprio negócio também, e eu flexibilizo mais o meu tempo, porque eu digo o que eu posso e o que eu não posso, eu sei o meu limite. Mas sou envolvida em várias atividades e sempre projetos de Deus. Ele traz muitas coisas no meu coração. E eu tenho essa perseverança, como Marisa também, de fazer, de não desistir facilmente. Mas eu não achava que eu era assim, porque eu também tinha essas minhas limitações que não me permitiam seguir em frente, porque às vezes era tecnologia, porque às vezes era uma habilidade que eu precisava desenvolver, porque eu tive dislexia, eu digo que tive porque Deus me curou dessa dislexia, porque Ele me deu estratégia de como reaprender, como aprender a aprender, né? Desenvolver a minha linha de aprendizado, tá? Então, nesse momento que Deus traz isso aqui para mim, eu tinha mais dificuldade de ler um livro, porque eu tinha que repetir aquele livro várias vezes até que eu tirasse o aprendizado dele. Nisso eu perseverei. Então, eu desenvolvi essa habilidade de ser constante por causa de uma necessidade também. E isso me ajudou em várias outras áreas da minha vida. E eu quero que você entenda isso e faça acontecer na sua vida também. Porque é possível, gente. Nós aqui começamos crua de nada. Minha primeira gravação também foi horrível. Eu fiquei super tensa, preocupada. Como que eu ia sair nesse vídeo? Gaguejando, porque tem momentos que eu gaguejo ainda, talvez seja por causa da dislexia. Minha comunicação ela ainda é um pouquinho turbulenta. Porém, gente, a gente aperfeiçoa cada vez que você persiste naquilo que você precisa, você ganha uma performance, você vai ficando melhor. A primeira vez não vai ser bom, talvez a segunda ou a 10ª vez não vai ser bom, mas uma hora você vai ficar bom naquilo. Então, persevere, seja constante, e Deus é contigo e vai te abençoar em todo o tempo. Amém? Amém. Amém. E a gente tem na. Desculpa, Marisa. Pode falar. Não, é que a gente tem na palavra a confirmação de tudo isso que a doutora Josi falou, porque lá em Tiago 1, começando pelo 3, fala: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Então, a perseverança você não compra no Walmart, você não compra na Casa Bahia. Não, não. Você tem que ter primeiro a fé, para depois você ter a perseverança. E o 4 fala assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha onde a doutora Josi chegou, já tem um ano, né? Já tem um ano esse programa que ela criou. Se não tem um ano, está bem Vai próximo. fazer agora em abril, se eu não me engano. Está bem próximo de um ano. Então, a perseverança, a fé de que ela podia fazer, criou nela a perseverança, e a perseverança deu resultados maduros e íntegros. Então, é uma consequência. Não fique aí parado, creia, tenha fé no Senhor e em você também, porque você é a imagem e a semelhança dele. Então, você pode conseguir, tá bom? Amém. É Amém, isso queridos. Que você mesmo. seja abençoado de uma forma incrível nesse dia e que mude realmente algo, cai uma ficha, uma enorme ficha de Deus em você, para que você realmente se posicione e seja constante, não importa o que esteja acontecendo. Amém? É isso Deixa o teu mesmo. like, deixa os seus comentários, compartilha esse vídeo que a gente volta daqui a pouco com outro vídeo para você. Um beijo grande, Deus abençoe. Deus abençoe.